que é um momento também que a gente já está, né, cansado, já estamos aí nos aproximando, né, do fim das atividades do período e do ano, né? E no final do semestre, né, o LAPOT vem organizando essas atividades integradas, né? São muito legais. Semestre passado também tivemos ótimas discussões. E essa atividade hoje, então, faz parte, né, dessas atividades integradas que o LAPOT e o Psitrap estão realizando, né, no fim desse semestre. A gente vem acompanhando a ampla discussão que vem sendo feita sobre o fim, né, da escala 6x1, que é essa escala de trabalho em que a gente trabalha 6 dias da semana e folga apenas um, né? E essa é uma discussão que ganhou muita visibilidade nos últimos tempos, muito motivada, né, pela discussão da PEC, que vai, né, começar a ser discutida na Câmara dos Deputados, e que, inclusive, né, já aproveitando aqui para compartilhar, né, vai ter uma audiência pública amanhã aqui na Assembleia Legislativa do Estado, né, sobre a PEC. Então, acho que também é uma oportunidade muito interessante da, né, gente participar, acompanhar, né, como é que a gente vai discutir isso também aqui no âmbito do Estado de Minas, né, a partir dessa audiência pública. Então, essa é uma brevíssima introdução, né, para que a gente possa começar aqui a nossa conversa. E hoje a gente vai conversar sobre esse tema da escala 6x1 a partir da perspectiva dos estudantes de psicologia. E aí a gente convidou, e muito obrigada, né, também por terem aceitado o convite, a Ana Luísa Borges, o Rafael Siqueira e a Sandra Souza, para poderem compartilhar aí um pouco com a gente sobre as vivências, as perspectivas, né, as críticas, enfim, né, o que também vocês vêm pensando sobre. A gente, então, a gente pensou num tempo de fala de cerca de 15 minutos, né, para cada um, e depois a gente abre para discussão com todo mundo, né? Então, queria convidar primeiro a Ana Luísa Borges para poder se apresentar, contar também em qual período você está, em qual campus, e compartilhar um pouco aí suas reflexões com a gente. Boa tarde, pessoal. Prazer, meu nome é Ana Luísa. Eu estou no 10º período de Psicologia no campus Betim e estamos aí nessa jornada, né, formando. Eu acho que dentro dessa temática, assim, me perpassam muitas questões. Eu sou uma pessoa recrutadora, então eu trabalho com o público de inclusão, então, para além da faculdade, eu sou uma CLT aí. E diante disso, assim, eu vou trazer várias questões, assim, que me marcaram de uma forma muito positiva, assim, reflexiva, que vem passando essa dinâmica do 6x1. Primeiro mesmo, a minha vivência como trabalhadora nessa dinâmica, sabe? Estudante trabalhador. Então, vou falar um pouco primeiro do âmbito pessoal. E o quanto que é difícil, assim, o meu curso é à noite, então saio do trabalho, eu resido em outra cidade, então saio do trabalho correndo, vou para a faculdade, começo o trabalho às 8, já saio ali alguns dias, já faço hora extra para compensar, por exemplo, os dias que eu tenho estágio mais cedo, então já saio correndo para Betim. Já chego em Betim, saio de Betim por volta de 10h30, já volto para casa, chego em casa uma meia-noite para começar o dia todo de novo, e chega o final de semana, a gente tem que dividir a vida entre estudar, se dedicar para a faculdade e as atividades diárias, né? Por exemplo, a questão de casa, a vida familiar, a vida conjugal, que extrapolam muito tudo isso, assim. E o quanto que essa exaustão tem, assim, perpassado os dias, sabe? E olha que eu trabalho na escala 5x2, assim, mas o quanto que muitas das vezes eu, por exemplo, agora eu vou passar um pouco pro âmbito profissional, eu, enquanto recrutadora, quando oferto uma vaga para o meu profissional, em grande maioria, mercados, restaurantes, que a gente vai ofertar essa vaga, e o quanto que isso tem uma recepção muito negativa.
Mas é muito essa dinâmica, assim, quanto que é cansativo estar diante de um trabalho 6x1, né? E muito para além disso, eu vou trazer uma outra reflexão que para mim ainda é um pouco mais sensível, assim. E uma pessoa com deficiência que precisa de fazer um tratamento trabalhando no 6x1, que ela tem a família, ela tem todos os afazeres de casa, ela tem tantas coisas, e ainda ela tem uma questão de uma deficiência que ela precisa se tratar. E como que as empresas veem a questão do atestado? É claro que a pessoa vai, por exemplo, a grande maioria das folgas são no domingo. Quem que faz tratamento, por exemplo, ortopédico no domingo? Então, é uma sensibilidade muito grande quando a gente abre o discurso para essas outras minorias, assim, porque realmente é uma dinâmica muito. Não está dentro do que se tangencia, sabe? Eu sou uma pessoa com deficiência visual, e muitas das vezes, quando eu pego o atestado para fazer o meu, por exemplo, o meu acompanhamento, o meu tratamento, isso não é visto com bons olhos. E uma pessoa que tem essa questão que precisa estar constantemente nessa dinâmica, assim. E muito para além disso, uma outra questão que eu gostaria de colocar também é do âmbito da educação. Minha mãe é professora, então a gente troca um pouco essas dinâmicas. E o quanto que o papel da escola virou o papel de educar, para além de alfabetizar, para além das dinâmicas de aprendizagem mesmo, porque esses pais, infelizmente, estão exaustos com o trabalho. Muitas das vezes nem vê as crianças, muitas das vezes não tem esse momento de qualidade com seus filhos, e o quanto que isso tem afetado a nossa escola, basicamente, né? A nossa vivência, a nossa futura geração. Então, são vários pontos assim que a gente pode abrir o leque ampliar o leque de análise, assim. E eu acho muito interessante, assim, quando a gente para pensar que muitas das vezes a gente pensa no subjetivo, assim, no generalizável, sabe? O quanto que existem essas especificidades que talvez a gente nunca parou para pensar, sabe? Eu acho que tem muitas questões que me marcam muito em particular, mas eu acredito que o mais difícil é lidar mesmo com essa questão, por exemplo, de entender que uma pessoa não vai aceitar a minha vaga do 6x1, porque, de fato, eu tenho que trabalhar dentro dessa dinâmica, porque é o meu trabalho, mas, infelizmente, não é uma coisa que eu vou conseguir argumentar com essa pessoa, para essa pessoa vir trabalhar na empresa onde eu estou fazendo recrutamento. E o quanto que é muito complexo tudo isso, assim. É, enfim, é um pouco da minha colaboração super aberta e queria dar espaço também para o pessoal trazer outras reflexões. Obrigada, Ana, pela partilha da sua história, das suas vivências, né? E também das reflexões, né, que trazem, né? E aí queria, então, passar para o Rafael se apresentar e compartilhar também aí o que vem vivendo e pensando, né, sobre. Sim. Bom, pessoal, boa tarde. Meu nome é Rafael Siqueira, sou do campus São Gabriel, né? Sou do turno da manhã. É, eu fui convidado, né, pelo professor João. Ele, ele me convidou, assim, por um dos motivos eu sei que foi porque eu tenho uma empresa, então estou no lado, eu sou um empresário, né, como ele disse, né? Mas eu já queria deixar de antemão que eu não vou ocupar o espaço patronal aqui, não tenho qualquer ilusão quanto a esse meu posto que socialmente é colocado de empresário, porque eu sei que, no fundo, eu sou um trabalhador, né? Vai eu parar de trabalhar para ver o que acontece, né? Então, eu fiz algumas anotações, né? Eu gostaria que vocês me ajudassem a não passar o tempo, porque foram muitas anotações, né? Eu eu comecei a organizar o que eu falaria, né? A minha empresa é uma empresa de consultoria na área de construção civil. Então, eu sou estudante de psicologia, mas sou engenheiro há quase 20 anos. É, é, e eu comecei a rascunhar algo em torno dessa área, né, da construção civil, da jornada na construção civil, de soluções, perspectivas e tal, até que no início dessa semana
eu presenciei um diálogo na sala de aula que mudou completamente o que eu pensei em trazer aqui. Então, vamos lá, rapidamente. O que eu queria falar sobre a questão vou explicar sobre esse diálogo, né? Sobre essa questão da jornada 6x1, né? Acho que a gente tem que pensar queria levantar vários pontos aqui. Primeiro, o aspecto político, né? Uma jornada, redução de jornada de trabalho pauta, a gente tem que pensar que é uma pauta mínima, né? A gente tem que ver a pauta de, de redução de jornada de trabalho como uma pauta mínima, uma pauta normalmente dos campos progressistas, de esquerda, etc. Tal, mas tem que pensar que é uma pauta mínima, né? Hoje acho que as lutas dos trabalhadores elas estão tão rebaixadas que algo mínimo como discutir uma redução de jornada está sendo colocado como algo extraordinário, como um grande ganho, né? E eu acho que a gente tem que olhar para isso, sim, de forma positiva, buscando engrossar essa luta, mas sem tirar de perspectiva que ela é pauta mínima, tem que ser pauta mínima e pauta permanente, né? E histórica, né? E sim, e que ela não é uma pauta revolucionária, ela é uma pauta reformista, né? Que é um outro ponto que acho que a gente tem que não deixar sair de perspectiva. E que essa questão do 6x1, ela não só é reformista, como ela é uma espécie de recomposição do que a gente viveu em 2017, né? É, essa escala 6x1, esse impacto da escala 6x1 que hoje está fazendo adoecer e doer um trabalhador que se volta contra ela e faz esse movimento que nasce, né, lá com o Rick, lá no Rio, nasce na rede social e ganha e vai para o mundo institucional com essa PEC, é algo que antes de 2017, por exemplo, a escala que o Rick atuava antes de 2017 ela não era possível, ou pelo menos ela não era legal. Então, vamos lá. Não só é uma pauta que é reformista, mas como também é uma pauta que ela é para a gente retomar um ponto que já não era bom, que era o ponto de antes da reforma de 2017. Né? Então, esses aspectos políticos eu queria destacar. Aí, carregando aqui para a psicologia, eu queria trazer o seguinte: em vez de eu comecei a preparar algo sobre a pauta, mas eu queria propor uma discussão com os colegas, é o seguinte: como que a gente como campo da psicologia, né, como é que deve ser a relação da psicologia com essa pauta, tá? Vamos à psicologia. Então, primeiro que a gente tem que refletir, né, é sobre a questão do que papel que a gente quer ter como psicólogo, né? E aqui eu queria entrar numa anedota, no que eu vivi no início da semana que me fez mudar essa perspectiva do que a gente traria aqui hoje. Eu logo que saiu, né, o post desse evento, né, eu distribuí alguns grupos. Eu sou um cara que estou no 9º período, mas sou o famoso fatorial, então estou em vários grupos de vários semestres. E eu num grupo de uma matéria que não vem ao caso, que situa ali no meio do curso, eu enviei para esse grupo, né? E logo quando eu entrei na sala da aula desse grupo, eu escutei um comentário de uma colega, que talvez não me conhecesse, que falou assim: gente, mas hoje até botei a aspa aqui, mas também estão querendo enfiar esse 6x1 em tudo quanto é negócio, até na psicologia. Aquilo já me fez arrepiar assim, e pensei ali em entrar na discussão, quando veio uma outra colega que estava ao lado dela e fez tentando ponderar, né? Não, mas porque isso, sofrimento, escala, o cara não tem vida. Você conhece esse. Situou, mas eu acho que ela encerrou de uma forma interessante, que ela encerrou também. Mas também isso aí mais tema da turma da área de trabalho. Achei muito interessante ela colocar, né? E aqui que eu queria defender, né? Quando eu falo qual tem que ser a relação da psicologia com essa pauta, eu queria que a gente pensasse que não tem que ser só uma coisa da turma da área de trabalho, né? Então, esse aqui é um ponto que eu queria colocar. Se a gente pensa, se eu queria, assim, bom que aqui está lá no folder da divulgação, é a perspectiva dos alunos, né? Então, estou num lugar confortável de que eu sou só um aluno. Então, se a grosso modo, se a gente organizar o nosso curso, o nosso aprendizado na PUC, pelo menos no São Gabriel, muito a grosso modo, tá, gente? E a gente dividir em um caminhamento mais voltado para a clínica,
para a turma do trabalho, né, que como diz a colega, né, e para um social, que bem a grosso modo, tá? Eu, na minha jornada até aqui, né, falta só um semestre e algumas coisas que ficaram para trás, mas até onde eu cheguei nessa formação, eu percebo que quando o assunto beira essa parte da psicologia social e da turma do trabalho, é, a gente consegue ter discussões que colocam a psicologia circunscrita sob uma perspectiva de luta de classe. Quando a gente fala de clínica, parece que a clínica é alheia aos antagonismos de classe, né? Então, isso é uma coisa que me incomoda desde o início do curso. Já conversei com vários professores e eu sei que eu vou sair incomodado, né? O meu objetivo pessoal, quando lá atrás eu resolvi fazer psicologia, foi algo que eu não fosse abandonar a minha carreira, né, na engenharia, mas que eu pudesse, de alguma forma, atuar em clínica. Então, eu entro no curso mirando uma atuação em clínica, passo por uma trajetória, sempre fazendo exercício de quem eu gostaria de atender. Eu sempre vejo pessoas, sempre pensei em pessoas adultas, né? Ou seja, sempre que eu chegava naquela, eu vou atender pessoas da classe trabalhadora, nas diversas franjas, né? Mas pessoas da classe trabalhadora, né? E eu não via essa área que era de meu interesse, que era da clínica, trazer um atendimento à classe trabalhadora, com as particularidades de ter alguém ali que sofre como quem sofre a classe trabalhadora, né? Eu via isso nas matérias ligadas à perspectiva social e na turma da psicologia do trabalho, né? Então é um ponto de incômodo, né? Eu entro na faculdade com essa expectativa de uma clínica que é frustrada, né? Encontro essa perspectiva da luta de classe, essa atenção ao sofrimento do trabalhador, quando a gente pensa em psicologia social e com a turma do trabalho, e só chego no final agora do curso ainda continuando, mirando a clínica, mas com essa lacuna, a meu ver. Deixa eu ver aqui algumas coisas. Formação. Tá. Eu lembro, né? Então, assim, a formação, aqui eu queria trazer uma atenção, que é uma crítica minha à formação, fico à vontade de trazer, né? Eu lembro muito bem das aulas do professor João, fiz com ele, né? Se não me engano, é, foi Clínicas do Trabalho. Ah, não, Saúde Mental do Trabalho. E eles, aula sim, aula não, ele abria, ou em algum momento ele desenhava uma pirâmide e nos colocava. A Sandra está rindo, ela deve estar identificando. Nos colocava sob uma perspectiva de antagonismo de classe. Ou seja, tudo está sendo discutido aqui a partir de agora, a gente não pode esquecer, não pode perder do horizonte isso, né? Isso é algo que eu sinto falta em qualquer abordagem clínica. Em algum momento, não precisava ser aula sim, aula não, mas em algum momento isso tinha que ser trazido, né? E aqui, calma que vai fazer sentido com a escala 6x1. Vamos voltar. Recentemente, né, eu li um livro que o Safato lançou, né, que é o Alfabeto das Colisões, e lá ele coloca um ponto, né, ele fala, né, a gente vive um momento histórico, onde a gente vive, ao mesmo tempo, pela primeira vez, a gente vive, né, uma crise climática, somada a uma crise demográfica, somada a uma crise do sistema produtivo capitalista, né, que leva a uma crise econômica e política. Então, é um somatório de crises tão grande que é uma bomba que eu percebo que a psicologia não está atenta, ou pelo menos a psicologia que eu miro como profissão, que é a psicologia clínica, está seguindo alheia a isso, tá? Aí eu coloco, né? Psicologia deve estar atenta à realidade, né? É urgente que ela se reposicione enquanto saber inserido nessa realidade material, né? Deve estar atenta à etapa, outra coisa, deve estar atenta à etapa do capitalismo que a gente vive, né? E as suas particularidades. Nós estamos vendo um momento pós-fordista, neoliberal, né, com uma ultra-exploração de mais valor, essa escravidão moderna que é a uberização, né? E eu, de novo, não vejo a clínica atenta a isso. Gente, estou falando isso porque é o seguinte, deixa eu só dar uma pausa e reposicionar.
Porque, sim, a turma do trabalho vai ver o impacto psicossocial, a turma da organizacional, a turma da comunitária, da social, vai acolher essa turma. Mas e o dia que esse cara sentar fechado a quatro paredes numa clínica, né? Então, o que eu entendo, né? Que esse olhar sobre o sofrimento e o fazer da psicologia clínica deve ser posto dentro da perspectiva de classe, porque aí eu vou pegar uma frase também do Sarfati no outro livro, né, que é o Neoliberalismo com Gestão do Sofrimento Psíquico, que lá ele fala, né, no neoliberalismo, né, se sofre como só se poderia sofrer no neoliberalismo. Né? No neoliberalismo só se deseja como só se deseja como só se poderia desejar no neoliberalismo. A gente pode trazer isso para o capitalismo também. Né? Um é a doutrina econômica, o outro é o modo de produção. E eu queria dizer o seguinte, na escala 6 por 1, o trabalhador da escala 6 por 1 sofre como só se sofre na escala 6 por 1. Deseja, né, e mal deseja, e não tem espaço para desejar, porque ele não tem tempo para desejar, ele quer desejar descansar, né? Como só se poderia desejar na escala 6 por 1. Né? Com isso, pessoal, agora estou vendo que tem mensagens, depois a gente lê da Bárbara aí. O Léo chegou também. Com isso, o que eu entendo? E vou embora da PUC muito feliz, muito bem formado, mas sentindo uma falta, né? Da gente assumir que a gente está movendo essa urgência mundial, né? De novo, as crises conexas, elas são crises do modo de produção capitalista, elas são crises políticas, né? Vou até voltar aqui, e elas são crises demográficas, né? Políticas, vou pensar a política. Nós estamos vivendo hoje uma realidade de uma ascensão fascista. Isso nunca foi nem citado em uma sala de aula. Nós estamos esperando o quê? Para achar que isso tem um impacto no nosso fazer, né? Uma crise do modo de produção, nós estamos aqui falando sobre isso, né? Então, o que eu pretendo e vou embora sem, mas pretendo fazer em clínica? A gente tem a noção que a gente tem que ter um fazer de uma psicologia que, pelo bem daquele que sofre, que está na nossa frente, uma psicologia anticapitalista, né? Assim, sem medo de dizer. E não tem como, né? Esse não se fazer se aproximando, obviamente, do materialismo histórico-dialético. Aqui eu estou preocupado já com o meu tempo. Né? Aqui eu chamo a atenção da importância, né, da gente, na formação, ter uma aproximação com esse instrumento, né? Que é um instrumento de percepção da realidade material que não nos é oferecido. Né? Por quê? Em contraposição à psicologia que a gente tem, que eu considero, né, que é uma educação que nos é dada uma psicologia liberal entregue no mundo neoliberal, né, trazendo Marx, né, com aquela frase, né, das ideias dominantes são as ideias da classe dominante, né? Por causa disso, né, a gente tem um curso que é uma faculdade particular, por mais que seja confessional, sem fins lucrativos, etc. e tal, é algo particular, é algo inserido numa lógica de mercadoria. Você está inserido numa lógica de mercadoria, é algo que tem que entender a um consumidor, né? Inserida com uma universidade inserida nessas ideias e ideologia dominante da classe dominante, passa a ser um aparelho, no officer, né? Passa a ser um aparelho ideológico da burguesia, né? Então, eu sei que eu estou querendo demais, né? E esperar essa clínica anticapitalista, mas eu queria chamar a atenção, porque eu acho que não dá para a gente fingir que essas crises conexas, historicamente nunca antes vistas, que nós estamos passando por ela. Né? Aí aqui eu cito sobre essa crítica, né, a essa psicologia liberal, eu lembro, por exemplo, toda vez que em qualquer aula, principalmente nas aulas de clínica, se tocou na ideia de liberdade. Como é que ela sempre cai no idealismo, ideia liberal de liberdade. Nunca uma liberdade que depende de uma condição material, como se fosse uma coisa de um voluntarismo, né? Ou seja, isso se vai para uma clínica, vira o quê? Vira uma culpabilização da vítima. O cara chega lá se sentindo insuficiente,
no trabalho e ele sai culpado, né? Porque ele é livre para estudar, ele é livre para buscar, ele é livre para se qualificar, né? Então, assim, aqui pensando essa ideia de liberdade só, mas com exemplo mesmo. E, enfim, é uma crítica que eu quis trazer. Obrigado. Obrigada, Rafael. Uma crítica necessária demais, né? Uhum. Que bom que você trouxe ela para a mesa e para a gente debater. Também estou aqui muito provocada com as questões todas, mas vamos ouvir Sandra também, né, sobre as vivências, reflexões, e a gente vai proseando. Obrigada, Cecília. Boa tarde, pessoal. Eu me chamo Sandra. Eu estou no terceiro período de psicologia na PUC Lourdes, que é a antiga PUC Praça da Liberdade. Já quero começar dizendo que eu devia ter ficado para falar antes do Rafael, porque, poxa, Rafael, terceiro período aqui, você vem com Marx e liberal, poxa, me ajuda. Mas eu vim trazer realmente as minhas experiências, vou seguir o exemplo da Ana, a Ana está no 10º, ela me ajudou. Eu vou trazer as minhas experiências, algumas reflexões, eu fiz questão de pegar alguns pontos de vista também dos colegas de sala e de algumas pessoas do meu meio social para trazer algumas discussões que eu não consegui render, mas eu acho que aqui a gente vai conseguir elaborar bem. Então, das minhas experiências, eu atualmente estou numa rotina 6x1, numa jornada 5x2, me desculpem, mas eu já tive trabalho na rotina 6x1, na jornada 6x1, como telemarketing, que acaba sendo até mais do que isso. Trabalhei em hotel também, restaurante de shopping, loja de bolo, então é uma rotina que eu tive vivência, e hoje, como estudante, eu acredito que seja muito difícil um estudante conseguir manter o trabalho numa jornada 6x1 com qualidade e também a faculdade fazê-la com qualidade, porque é muito exigido. A pessoa pode conseguir, né? Ela pode conseguir trabalhar 6 dias por semana e folgar um dia, ela pode conseguir fazer a faculdade em meio a isso também, mas não vai ter qualidade. Ou o trabalho vai ser afetado, ou a faculdade, ou até mesmo os dois, né? Nas reflexões que eu estava fazendo, considerando assim, imaginando, né? Uma pessoa que estuda, vamos pensar no estudante de psicologia, que trabalha na jornada 6x1, se essa pessoa mora sozinha, ela tem um dia para fazer trabalho da faculdade, para cuidar da casa, para ter vida social, para fazer tudo o que envolve o que é necessário para que a pessoa tenha saúde mental, né? Aí você pensa numa pessoa que não mora sozinha, mas mora numa casa que ela não tem o apoio do companheiro ou da companheira, né? A sobrecarga, o nível de sobrecarga que essa pessoa tem. E, infelizmente, eu quero aproveitar aqui para até parabenizar o João de forma pública, porque, infelizmente, na universidade a gente não encontra tantos professores com a compreensão que o João tem. O João, ele desde o primeiro dia de aula, ele fala da compreensão. Eu sei que vocês são estudantes trabalhadores ou trabalhadores estudantes. Então, eu vou fazer o máximo para não passar atividades que extrapolem o horário da aula, que extrapolem o horário de vocês aqui na PUC. E isso é necessário, né? Uma crítica que eu faço aqui, que eu acho que é muito necessário que os professores tenham essa consciência, né? De que, principalmente os alunos da noite, não sei se eu falei, eu sou aluna da noite, principalmente os alunos da noite, eles estão fazendo o curso à noite muito porque não tem escolha, né? Porque trabalham. Eu mesmo, eu estou na rotina da Ana aí, eu moro em Santa Luzia e atualmente trabalho em Santa Luzia. Pego serviço de 8 às 17h48, saio daqui na correria para chegar na PUC em tempo, no Lourdes. Eu transito de moto, então sai do serviço, vai para a PUC, da PUC para casa, e é isso. Você chega em casa às 11, 11h30, e que trabalho da faculdade que você vai fazer? Ou eu não consigo fazer o trabalho em cima da moto, então são muitas variáveis. E aí você pensa também no caso de pessoas que estudam, trabalham na 6x1 e são pais. Como é que ajuda o filho com a atividade? Como é que faz a própria atividade, né? Então, esses são alguns dos pontos negativos que eu consegui levantar. E, para além disso, a gente tem que considerar que a jornada atual é de 44 horas, né, semanais de trabalho. Mas, além do tempo de trânsito, que eu já citei aqui no meu exemplo, e quem trabalha fora dessas 44 horas porque precisa e nem registra?
Então, a pessoa pega serviço de 8 às 18, mas ela fica ali mais um pouquinho, uns 20 minutos, meia hora. Eu posso falar porque meu namorado e minha mãe estavam aqui na reunião, eles sabem que eu nunca saio daqui às 17h48. A gente sempre fica mais um pouquinho. Então, existe essa questão também, né? Do quanto é só essas 44 horas. Se a gente for fazer todo o cálculo do trânsito, da hora extra, remunerada ou não, o quanto disso ocupa a semana da pessoa, né? E aí eu queria trazer um contraponto aí para a discussão, que eu realmente não consegui argumentar sobre as pessoas que querem a redução da jornada 6x1, mas com o objetivo de pegar um segundo emprego. Eu não acho que esse é um questionamento que tenha base, um argumento que seja sólido. Eu sei que algumas pessoas fazem isso, até pessoas da 5x2 fazem isso, mas será que esse argumento é suficiente para falar assim, não, gente, não aprova essa PEC, porque tem gente que vai trabalhar em 2 empregos. Se a pessoa está trabalhando em 2 empregos, é por quê? Eu, nesse semestre, fui muito, muito movida, muito mexida pela disciplina, tanto do João, de Psicologia, Trabalho e Organizações, quanto pela Psicologia Social, que eu tive com a Maria Aline. Eu me considero uma pessoa relativamente conservadora, e eu fui muito mexida por questões que a Maria Aline trouxe. Então, coisas assim, um exemplo que eu trago aqui, que tem até uma ligação com o que a Ana disse, que a Maria Aline falou da questão da linguagem, né, do todes. Eu tinha um preconceito horroroso com todes, a pessoa falava todes, eu arrepiava. E aí a Maria Aline trouxe um estudo sobre isso, porque o meu argumento era, se não está na gramática, não tem que falar. Mas aí a Maria Aline trouxe o estudo falando que para estar na gramática tem que estar já no povo, né? Já tem que estar sendo praticado. Caiu todo o meu argumento da gramática. Eu acredito que com a jornada 6x1, vinculando ao que a Ana falou, é um pouco disso. Talvez o movimento tenha que vir do povo primeiro, para depois ele entrar na lei. Quando a Ana fala, eu sou recrutadora e eu não consigo contratar pessoas quando eu ofereço uma jornada 6x1, isso é um movimento do povo. Quando a empresa percebe que ela não consegue contratar alguém por causa da jornada que ela está oferecendo, ela tem 2 opções: insistir nisso e ficar com pessoas sobrecarregadas cobrindo a vaga que está aberta, ou ela perceber o que eu posso fazer para mudar aqui e finalmente mudar. Então, essa é uma ponderação que eu queria fazer. E aí, pegando um pouco com o que o Rafael trouxe, né, da psicologia do trabalho, do povo do trabalho, frente às os outros vieses, né, da psicologia, eu tive o prazer e a satisfação de, no meu último trabalho do João, falar sobre isso, né, sobre a psicologia do trabalho nas suas 3 faces. E é muito verdade, a psicologia do trabalho, ela vive uma crise de identidade, ela não sabe o quanto ela é psicologia, o quanto ela é administração, o quanto ela tem que servir o empregador, o quanto ela tem que pensar no empregado. Então, isso é uma realidade, né? E eu acho que a jornada 6x1, ela impacta bastante o trabalho desse psicólogo do trabalho, mas não só o do trabalho, né? Porque a pessoa que não consegue ficar bem, ela vai atrás da clínica. Quando você pensa no viés crítico, né, da psicologia social, isso também é afetado. Então, realmente, a psicologia ela não pode se separar nessa questão da jornada 6x1, pensando que é uma questão só do trabalho, porque não é. Né? O ser é social, o ser humano é social, então não tem como se separar as coisas. Né? E aí eu quero trazer também um ponto que a gente está estudando e que eu acho que a participação no debate vai ser muito positiva aqui para mim. No nosso projeto de estágio de práticas investigativas, a gente está construindo um instrumento de medição de burnout. Então, vai ser um dos itens que eu vou colocar lá para avaliação, a jornada. A gente não tinha pensado nisso, a gente está há um semestre montando esse projeto, e a gente não tinha pensado nisso, então eu acredito que o estudo disso também vai mostrar para a gente o quanto que o trabalhador ele é impactado por isso, né? Nosso projeto ele é restrito a maiores de 18 anos no regime CLT, a gente não vai incluir autônomos nesse estudo específico, mas eu acredito que a jornada vai se mostrar um ponto importante, né, para a saúde e para a detecção de burnout também. Eu acho que é isso, essas foram as minhas contribuições, estou ansiosa aí para contribuir mais. Maravilha, Sandra. Muito obrigada aí também pela partilha, pelas provocações, né? Acho que é sempre um elogio, assim, ouvir esse retorno, né? De que o que vocês estudaram, né, também nas disciplinas provocou, né? Mudanças, né?
Acho que esse é o maior elogio, assim, tenho certeza que o professor João, a professora Maria Aline vão ficar muito felizes, né, assim, de saber que essas provocações ficaram, né, e nos transformam, né, e isso é muito bonito e muito potente, né, e é muito legal poder ouvir, né, também Rafael dizer disso, né, de como passar pelas disciplinas, né, traz essas transformações, esses olhares, né, e fico muito feliz aqui também de ouvir, né, vocês também desse lugar, né? E vou também me sentir aqui à vontade, né, para compartilhar também da minha vivência, né, como professora, que também é trabalhadora, né, mas também de uma pessoa que já trabalhou na escala 6x1 e que também vivenciei o que é essa exaustão, né, de trabalhar numa escala 6x1, né? A Ana disse disso, né? E eu acho que o termo é esse mesmo, exaustão, né? É assim que a gente se sente, né? Exaurido, né? O pouco tempo que nos resta, né, de vida, para além do trabalho, é muito pouco para que a gente consiga recuperar, né, a nossa energia e para que a gente consiga viver outras coisas da vida, né? De outros âmbitos da vida que também nos constituem, né? Para além do trabalho. Sejam familiares, de amizade, de curtir a vida, de ir na cachoeira, de ler uma poesia, né? Enfim, do que for, né? Mas das outras alegrias da vida, né? E aí eu digo isso também para a gente pensar um pouco no nome desse movimento, né? Que é vida além do trabalho, né? Esse movimento da escala 6x1, né? Tem esse nome, né? E acho que isso traz uma discussão muito importante para a gente, que é a discussão sobre a centralidade do trabalho, né? Uhum. Acho que não há dúvida de que a nossa sociedade se estrutura a partir do trabalho, né? E que a nossa subjetividade ela é formada tendo o trabalho como esse elemento central, né? E tem muitos teóricos, né, também fazendo essa discussão, né? É possível superar a centralidade do trabalho? Não é possível, né? Superar a centralidade do trabalho, ela é ontológica, né? E aí acho que a gente tem muita boa discussão também para fazer, né, no diálogo sobre isso, né? Mas é como o Rafael trouxe, né? Aqui a gente está falando de uma pauta reformista, né? De uma condição mínima, né? De vida que aqui ainda, né? Estamos pensando, né? Acho que, se eu não me engano, a PEC fala de uma escala 4x3, né? E que, inclusive, tem pesquisas muito interessantes em vários países, e uma, inclusive, está sendo realizada no Brasil, né? Sobre trabalhar 4 dias na semana, né? E os resultados dos outros países e os preliminares dessa pesquisa que está sendo realizada aqui no Brasil demonstram que, ao contrário, né, do que dizem por aí, né, que isso vai reduzir a produtividade, que vai ter muito impacto econômico, né? O que os resultados dessa pesquisa nos mostram é o contrário. É que as pessoas se mantêm produtivas porque elas têm mais tempo para cuidar da vida, para ir fazer um exame, para acompanhar o filho, para viver a vida também para além do trabalho, né? Então, acho que essa pesquisa ela traz resultados muito interessantes, muito provocativos, né, para a gente poder pensar. E a crítica, né, à escala 6x1, ela já traz uma série de reverberações na sociedade, né? Acho que também todo mundo viu, né, alguns posicionamentos, né, de que isso é o fim, né, de que isso vai ter muito impacto econômico, de como que isso também vai... Quando, na verdade, o que a gente percebe através dessas pesquisas, mesmo de outras experiências de outros países, não apontam para isso, né? E essa exaustão, né, ela é vivida de muitas formas. E os índices, né, crescentes de adoecimento relacionados ao trabalho, embora ainda muito subnotificados, né, mas já crescentes, né, são uma forma, né, uma expressão, é sintomático disso, né, de como que a forma, né, com que a gente tem se relacionado com o trabalho tem nos levado para um caminho que não tem sido tão legal assim, né, que a gente precisa parar, pensar, refletir, né. Enfim, são algumas provocações aqui iniciais, né, para a gente poder conversar.
mas queria abrir também, ver se alguém também que está aqui participando gostaria de trazer algo, né, para conversar também, para a gente aproveitar a oportunidade. Eu não sei se alguém vai falar aí. Eu estou lembrando aqui de um ponto, né, dessa contribuição, que eu queria, essa contribuição da turma que eu trouxe, né, da turma do trabalho, para quem vai depois não seguir nesse rumo, mas vai depois atender em clínica. Eu queria, assim, reforçar mais um pouco que o que eu quis trazer desse ponto como para que a turma do trabalho entendesse o papel importantíssimo que se tem nessa formação, né? Eles entenderem que eles têm uma missão nessa formação, né? Eu fui aluno da professora Bárbara, do João, do Cadu, da Mara. Esses foram a turma do trabalho que eu cruzei. E eles foram essenciais nessa formação do psicólogo clínico que eu vou ser, né? E uma coisa que eu que era uma discussão que vinha nessas disciplinas, né? Que é uma discussão fundamental na área do trabalho, que é o trabalho como fonte de doença ou como fonte de saúde, né? Isso é uma discussão fundamental para o campo da psicologia do trabalho, mas que eu acho que tem que ser também fundamental para as clínicas, para as abordagens clínicas, né? Eu acho que o psicólogo que traz para a sua clínica, para o seu clinicar ali, essa, essa dúvida, né? E aí, é saúde ou é doença? Essa coisa básica lá nesse outro campo da educação, ele ajuda esse cara que está na frente dele sofrer e ver quanto daquele sofrimento ele é pela escala que ele está submetida. Ele está submetido àquela escala por uma questão de aceitação, ou seja, o que leva ele a aguentar aquilo, né? A ele ter noção do que outro aspecto que eu acho que é um desafio muito grande, né? Eu acho que para que se forme, vamos lá, a gente está no estágio do capitalismo onde se há uma concentração de renda tão grande, tão assim, às vezes até difícil de imaginar no ponto de vista matemático e de escala, né? Mas é tão grande. Então, assim, eu acho que, no mínimo, a gente do nosso campo tem que entender assim, o que é uma concentração de renda imensa? Uma concentração de renda é uma concentração de dinheiro, concentração de lucro. Lucro é o quê? Lucro é esse trabalho não pago, é salário não pago, né? Então, assim, ou seja, uma concentração de renda absurda vem de uma exploração absurda, vem do suor e sangue de uma classe trabalhadora, né? Um psicólogo que tenha uma capacidade de ter minimamente essa consciência e sentar na frente de um cara que está sofrendo ele sofre uma dor de amor como quem sofre a dor de amor, alguém que está ali na escala 6x1, né? Eu acho que isso é definidor, né? Então, acho que tem certas coisas ligadas a uma consciência do que é estar nesse modo de produção e que vem dessa discussão que eu trombei várias vezes, que é sobre o trabalho como fonte de saúde de doença, que eu acho que são essenciais nesse arcabouço para a clínica. Perfeito, Rafael. E acho que isso toca muito no que você trouxe, né? Que é dessa clínica contextualizada, né? Que a gente tem que ter, né? Uhum. O sujeito, ele é formado socialmente, né? É. Então, a condição que a gente vive, ela vai marcar, né? Os nossos desejos, os nossos sofreres, né? Tudo. E muitas vezes, né? Infelizmente, o trabalho ele ainda é secundarizado, né? Na nossa formação e na formação de outras áreas da saúde também, né? Até para que os profissionais consigam identificar, perceber, né, o trabalho como esse elemento central, né, desse processo. E muitas vezes, né, nas disciplinas também, né, os alunos sempre trazem, né, como que muitas vezes vivenciam, né, esse direcionamento pelos próprios psicólogos, né, e dizer, não, mas você está sofrendo, né, e não, eu estou sofrendo porque eu estou sendo assediado moralmente no meu trabalho,
eu não durmo, né? E como que isso, muitas vezes, né, os profissionais, exatamente por não colocarem o trabalho nesse lugar de centralidade, desses processos, né, vão ali conduzindo, né, de uma forma que escamoteia também, né, essa centralidade do trabalho nesse processo, né. Então, acho que essa é uma provocação muito necessária, muito importante de ser feita, né, e que a gente busca sempre falar, né, olha, onde quer que vocês estejam atuando, o trabalho vai atravessar a vida desse sujeito. Você pode estar lá na sua clínica particular, você pode ser o psicólogo da UBS, você pode ser o psicólogo do Sersan, você pode estar lá no CRAS, né? Onde quer que você esteja, o trabalho atravessa as pessoas, né? Então, que a gente, né, tenha isso em vista, né, enquanto psicólogos, que a gente compreenda, né, essa centralidade do trabalho na vida das pessoas, né? Mas vou passar para a Ana, que está ali com a mão levantada também, para a gente ir fortalecendo, né, essas trocas. Professor, o legal disso tudo, eu também sou como se diz o Rafael, da área do trabalho. Eu fiz psicoterapia da Clínica do Trabalhador. Aqui em Betim a gente tem a política gestora de trabalho também. Aí eu fiz, durante esse último ano, essa dinâmica com o professor Manuel. Legal. E o quanto que é muito interessante isso, sabe? A gente estudou nas clínicas do trabalho a dinâmica da psicopatologia do trabalho, o quanto que isso é interessante, assim. Por exemplo, ele trouxe para a gente as questões da construção civil e a questão com bebidas, drogas, para dar conta daquilo, sabe? E o quanto que a gente, enquanto trabalhador, muitas das vezes usa dessas estratégias de externalização daquilo que está aqui dentro, e quanto, por exemplo, o alcoolismo virou um problema de saúde pública. Então, é essa dinâmica do biopsicossocial, né, que é o ser humano. E o quanto que o bio fala do psico, que fala do social. E é interessante, assim, quanto que, por exemplo, vamos supor, a gente vai diminuir a jornada de trabalho, quanto que isso pode diminuir o número de compras, de vendas, por exemplo, de drogas, enfim, do próprio álcool mesmo, para justamente isso diminuir o trabalho, por exemplo, da saúde pública ou da saúde como um todo. E o quanto que isso é interessante, quanto que isso reverbera, assim, investir em saúde mental, investir em oportunidades melhores de trabalho, isso reverbera muito nessa dinâmica, de fato, do que essa psicopatologia do trabalho quer dizer para a gente, assim, né? Nessas dinâmicas, em tudo isso, assim, que a gente, enquanto psicólogo, pode intervir em tudo isso, mas o quanto que a gente é convocado pelas empresas só quando o bicho aperta, como se diz o outro, né? Porque, de fato, assim, é inacreditável o quanto que muitas empresas, principalmente dessa dinâmica da construção civil, têm essa problemática, por exemplo, com o alcoolismo, e só lembra do psicólogo para dar um jeito no problema, sabe? E o quanto que não é nesse caminho, assim, é muito mais sobre dar boas condições para os trabalhadores, e o quanto que isso é muito interessante. Enfim. Perfeito, Ana. A gente é muito convocado a instrumentalizar decisões da gestão, né? A gestão já decidiu, vem aqui e me instrumentaliza, né? Ou então, olha, estamos com um problema ali, vem aqui e faz alguma coisa, né? A gente é muito convocado, nosso saber é muito convocado nesse lugar instrumentalizado, né? Mas a gente pode e deve contribuir muito mais do que isso, não? E que bom que esse encontro, né, também com a psicologia do trabalho possibilita, né, essas reflexões, né, essa perspectiva, assim, né, para a gente poder atuar para além, né, de instrumentalizar e entendendo isso que a Ana traz, né? Que a gente precisa pensar qual é a condição, né, que tem provocado isso como sintoma, como sinal, como resposta, né? Para que a gente possa ter uma atuação, né, ter uma perspectiva que ela é mais estrutural, né, do processo. E temos Rafael e depois Sandra. Só sobre a construção civil, né, como tocou essa área aí, é isso que a Cecília falou, né? Tem essa questão da instrumentalização. E, Ana, essa questão, né, de tudo ser uma questão de uma melhoria de condição de trabalho,
Isso é algo que eu vejo desde o meu início de atuação, né? E eu comecei a atuar como estagiário na construção civil em 2001. Então, podemos dizer que tem 23 para 24 anos nessa área. E falo, eu não tenho muita essa esperança, porque é uma área da economia que traz com ela a cultura escravagista mesmo, como aquele corpo, aquela atuação daquele corpo na produção, ela se assemelha à relação com o corpo que produz de uma herança escravagista, né? Num evento, eu participo de alguns eventos dessa área, eu não sei até quando que eu vou sendo uma metralhadora de verdades inconvenientes, e em um desses eventos, eu trouxe uma experiência que ocorreu na Espanha, em Barcelona, e é uma experiência que mudou a escala de trabalho, mas puxada por um daqueles pontos das crises conexas que o Safato fala, que é a questão climática. Eles estão passando durante 3 a 4 meses ondas de calor muito grande, né? Então, o que eles fizeram? Eles definiram lá, não sei exatamente quais meses, né? Mas um período de 3 meses, um período de 90 dias do ano, isso é um acordo sindical, etc, tal, onde naqueles 3 meses, a escala que... Lá tem uma escala de 8 horas, mas que na sexta sai... Então, não chega a dar 40, eu acho. Mas que naquele período, a escala ia ser de 6 horas e pronto, né? Então, a obra e também para lidar com calor e para lidar também, por outro lado, com o fato de que um dia mais longo, né? Então, tem uma escala que é de 6 a meio-dia e uma meio-dia a 6, né? Então, efeito disso, produtividade lá em cima, tá? Por quê? Porque, vamos lá, um trabalhador braçal da construção civil, que pega 8 horas num canteiro, ele deve, assim, a produtividade dele nas últimas 4 horas deve ser um quarto das 4 primeiras horas, né? Ele se cansa, né? Ele tem energia finita ali, né? Então, por que dobrou? Para a gente é muito simples entender isso. Dobrou porque o cara, nas 6 horas que ele atuou com uma maior produtividade, ele teve mais 2 horas para descansar, né? Ele não ficou submetido às longas 8 horas naquela situação de calor extremo, né? E pronto. Para a gente é muito simples entender isso, para a gente aqui. Mas quando você leva essa questão apenas para contar a história de um bom caso, né? E assim, e para o empresário foi ótimo, porque neste período, um ponto de vista de cronograma mesmo, a obra teve uma produtividade bem maior do que se precisava, né? E isso ao final não aumenta o custo por metro quadrado construído, reduziu o custo com mão de obra. Então, sim, não tem onde matematicamente você imaginar que isso possa ser ruim. Mas quando você leva esse caso e conta com o microfone na mão, em frente de, sei lá, de repente 80 pessoas, 100 pessoas né, dessa área da construção civil, você é quase vaiado, né? Não adianta você trazer todos os pontos positivos, e eu vou te falar, não achei qual foi o ponto negativo, mas você trazer um famoso case de sucesso. E por que a recepção é ruim? Por causa dessa questão cultural, né? A frase que eu ouço, mas aí você está abrindo um precedente. Qual que é o precedente? Precedente de descanso. Então, assim, é bem interessante, né, que é isso, né? Ou seja, não dá para esperar muito dessa indústria da construção civil essa questão. Então, assim, por exemplo, a questão do alcoolismo. Hoje, o acesso às obras está muito controlado por catracas que têm a questão do reconhecimento facial. Essas catracas lá em São Paulo já estão ganhando um bafômetro e daqueles à distância, e assim, já está tendo um impacto imenso, né? Ninguém vai parar para discutir, assim, lógico que tem que ter atenção à segurança, etc e tal, mas não é isso que os caras estão atrás,
né? Eles não estão sensibilizados pela relação entre o álcool e o álcool como um fator para suportar aquela realidade, né? Ninguém está aberto a isso, né? Só esse ponto que você colocou, construção civil, aí mexeu comigo. Sandra? Só continuando um pouquinho na construção civil, lembrei de uma experiência que eu ia citar na minha fala, mas que a construção civil, o Rafael deve saber muito bem, ela chega no 7x0. Eu trabalhei numa empresa, né, numa construtora, que eles falavam, não, paga um extra para os meninos, faz um churrasco no final do dia e bota no domingo também. Não, não tem. A folga ela não é tão necessária assim no ramo da construção civil, sabe-se lá por quê, né? O sabe-se lá está por conta do Rafael, ele já esclareceu para a gente muito desse ponto. Mas é isso, as pessoas precisam, sabe-se da necessidade, que é a fonte de renda delas, e vai até no 7x0 mesmo, e saúde mental não ligamos para ela. Mas o meu comentário era até vinculado um pouco ao que eu falei, né, dessa possibilidade de se enxergar no recrutamento uma necessidade de levar a pauta para a gestão, né, de que, olha, recrutamento não está dando certo porque a gente não está oferecendo alguma coisa de qualidade. Uma das possibilidades disso não chegar na gestão é porque, foi até uma coisa discutida em sala de aula nesse semestre, não estamos tendo psicólogos no setor de recrutamento. Né? O setor de RH tem se diminuído cada vez mais o número de pessoas formadas em psicologia e aumentando o número de administradores com uma pós em gestão de pessoas, administradores com uma pós em alguma área, né, que se entenda como vinculada à psicologia. E aí a falta desse tato, né, que a gente já aprende na faculdade, algumas pessoas já têm naturalmente, mas que a universidade dá para a gente base acadêmica, para a gente praticar e inclusive explicar para os gestores, por mais resistentes que sejam, a chance diminui dessa informação chegar. Porque são pessoas com uma mentalidade de negócio, que é importante para a empresa, né? A gente está falando da empresa, não do trabalhador. E aí o trabalhador acaba sendo deixado de lado. E nesses casos, a psicologia ela é tida como benefício, né? A gente tem um administrador ali no setor de recursos humanos, de gestão de pessoas, mas a gente tem um benefício de um psicólogo, uma sessão a cada 2 semanas. Esse é o papel do psicólogo, né? Aí a gente entra na separação que o Rafael falou também. Existe a clínica e existe as outras psicologias, né? E a clínica muito mais vista como psicologia mesmo. Ah, você é psicólogo? Sou. Ah, mas eu sou neuropsicólogo. Ah, não, eu estou precisando de um psicólogo. Então, essa visão separatista mesmo, né, das ações da psicologia, das áreas da psicologia, é muito real e é importante que a gente que está saindo da formação, né, já saia com essa visão crítica da necessidade de integrar todas as áreas da psicologia onde for possível, né, na ação que demandar isso. Legal demais, Sandra. O Rodrigo também levantou a mão. Rodrigo, pode Tudo bem, falar. gente? Boa Tudo tarde. bom, e você? Eu sou o Rodrigo, sou amigo da Sandra, e ela me convidou para fazer parte desse debate com vocês. Eu acho super interessante. Não sou formado em História, só sou um entusiasta da área, e eu acho que para a gente compreender o que se passa hoje, a gente primeiramente tem que resgatar o passado, né? E muito legal como que vocês conseguiram abordar todo o tema, né, através da psicologia. Eu queria falar um pouco que relaciona a história desde o momento que o trabalhador existe nesse mundo, né? O Brasil, ele foi um dos últimos países da América Latina para abolir a escravidão, né? 13 de maio de 1888, nunca vou esquecer essa data, foi o dia da abolição da escravatura, por mais que ainda existe uma escravidão velada aí, né? O negro, né, ainda continua sendo, são pessoas que têm menos privilégio dentro das empresas, as mulheres negras têm muito menos dinheiro, o salário delas é muito abaixo do que o normal dentro do mercado de trabalho que sempre foi dominado por homens brancos, né? E o Brasil é um país, assim, ele é advindo de uma exploração da mão de obra, né?
E isso foi, como é que se diz? Isso vai contribuindo fortemente para a desigualdade social que vem até os dias de hoje. O Brasil é um dos países que tem uma das piores distribuição de renda do mundo, onde que as pessoas elas dão valor às coisas, mas elas não dão valor à mão de obra, né? O cara, eu vi esses atores aí que eles estão falando, que o cara tem a capacidade de comprar um apartamento por 1 milhão, mas ele não tem a capacidade de pagar 4 mil para a pessoa pintar, né? Então, se dá valor às coisas, não dão valor à mão de obra, né? E isso, eu acho que isso é tudo uma questão de história, né? De cultura. Então, assim, na Revolução Industrial, a jornada de trabalho, ela costumava ser até 16 horas por dia, com 30 minutos de intervalo. Então, você vê que a nossa história foi baseada na exploração, né? E com muita luta, né, eles conseguiram reduzir a carga horária para 8 horas. Isso foi um avanço para a época e o Brasil não quebrou, né? Porque as pessoas sempre falam, não pode acontecer isso que o Brasil vai quebrar, né? As crianças elas trabalhavam e isso afetava diretamente na escola, né, na educação dessas crianças. Como é que elas vão ser formadas para que elas fossem futuros profissionais se elas estavam trabalhando, né? E essa ausência, né, se afeta diretamente na qualidade da educação e da formação desses trabalhadores. Inclusive, existe um dia mundial de combate ao trabalho infantil, que é dia 12 de junho. Acabei de pesquisar aqui, né? O ex-presidente João Goulart, em 1962, ele constituiu o 13º. Isso não quebrou o Brasil, né? É um direito do trabalhador. Então, esse papo de que nós não vamos fazer isso, o Brasil vai quebrar. Não, não vai quebrar, gente. O Brasil é um país forte, né? E à medida que foi dando essa resposta, né, e os protestos dos trabalhadores na época para adquirindo novos direitos, que constituiu a ideia do 13º salário. Então, eu acho assim, para a gente entender o que aconteceu de lá para cá, né, é só a gente perceber que a jornada 6 por 1, eu acho que a pessoa ela tem que buscar métodos para poder se descansar. Quem trabalha 6 por 1 não tem tempo para descansar, não cuida da saúde, né, não faz exercício físico, não tem tempo para os filhos, e aquilo que a Sandra abordou, né? Trabalha basicamente para sobreviver e não tem os seus momentos de lazer. Então, eu sim, sou totalmente a favor. Essa foi a minha contribuição aí, gente. Um abraço para vocês. Obrigada, Rodrigo. Importante demais também, né? Essas reflexões que você traz. E eu também vou aproveitar para colocar também mais uma coisa para a gente debater, né? Que a psicologia também, né, contribuiu muito com essa base também positivista, né, que a gente também tem na psicologia, com esses estudos sobre a fadiga, né? Então, quanto que a gente suporta de trabalho, né? E qual era o tempo mínimo de descanso para a gente ter, para que a gente conseguisse voltar a trabalhar no dia seguinte sem sucumbir, né? Sem adoecer, né? Então, essa discussão, ela toca muito nisso, que é do tempo livre, né? Que é o tempo, então, de vida para além do trabalho, né? E que nos humaniza, né, gente? É os espaços também que a gente vai se relacionar com outras lógicas, né? Lógicas do afeto, lógicas familiares, do amor, né? Das outras alegrias da vida, né? Fazer uma comida gostosa, passear, né? Assistir um filme no cinema. Enfim, outras coisas, né? Que também nos humanizam e nos trazem alegria e funcionam com uma outra lógica que não é da lógica da produtividade, né? Que não é a lógica do capital, são lógicas que escapam a esse marco da gente ser produtivo, né? Então, essa psicologia, né, ela também contribuiu muito para esse tipo de construção, né, dos estudos da fadiga, do quanto a gente suporta, né, e construindo esse parâmetro do que era o mínimo de vida, né, para que a gente pudesse seguir trabalhando, né. Mas o avanço tecnológico, ele nos possibilita não ter que trabalhar nesse ritmo tão intenso mais, né?
e que a gente pudesse, né, e aí o que alguns autores vão dizer, né, que a gente possa também se livrar, né, um pouco do trabalho, né, que isso, né, que o trabalho nos livre também um pouco desse trabalho árduo, né, desse trabalho extenso, e que a gente possa ter mais tempo para a vida, né. E aí rememoro aqui mais uma vez o movimento, né, do vida para além do trabalho, né, vida além do trabalho. Mas mesmo com todo o avanço tecnológico de produção que a gente tem, né, a gente não viu isso acontecer, né? E a gente vive, né, acho que um livro também muito importante para dizer do nosso tempo, né, é o da Sociedade do Cansaço, né? Como que a gente vive sobre essa imposição da gente ter que ter sempre, estar sendo sempre produtivo, né? Você não está trabalhando, você tem que estar se atualizando, tem que estar fazendo um curso de atualização, tem que, né, estar ligado em todas as notícias, comentando sobre todos os casos, né? Essa lógica de que a gente tem que estar, né, sempre produtivo, né? E agora a gente tem que estar fazendo a esteira da academia, assistindo a série, né? Assim, parece que nem tempo mais, né? De respiro, né? Disso que é da contemplação, que são de outras lógicas da vida, né? Pode acontecer mais, né? Então, acho que o que a Sandra trouxe, então esse tempo, né, que vai ficar livre, vai ser ocupado por mais trabalho, né? Acho que isso é importante para a gente pensar, fazer um pouco essa discussão, né, de também que momento é esse que a gente vive, que o tempo livre tem que virar mais trabalho, sabe? Não pode virar o tempo com o filho, não pode virar o tempo para eu ir tomar um banho de cachoeira, sabe? Para outras coisas da vida, né? É claro que isso também não é tão simples assim, né? E acho que por isso também é tão rica a discussão da escala 6x1, porque ela nos faz ter outras discussões sobre o trabalho, sobre remuneração, né? Porque, de fato, se a gente está num momento também de precarização do trabalho tão grande, se a gente tem uma baixa remuneração, o tempo que sobra a gente tem que fazer mais trabalho para que a gente possa ter condição material de existência, né? Então, é uma discussão que nos provoca a ter camadas, né? Também de outras discussões, né? Mas eu penso que essa discussão da importância de que a gente também, enquanto psicólogos, né? Paute a importância do tempo livre para as relações, para o descanso, para outras alegrias, ela é muito importante para que a gente possa ter saúde mental para viver a vida, né? Então, eu queria provocar um pouco, né, essa... Eu acho super importante o tema, e a gente tem que debater isso mesmo, né? Eu estou ouvindo aí, né, o pessoal falando que a nova geração não quer trabalhar. Mas será que é a nova geração que não quer trabalhar, ou é as gerações antigas que morriam pelo trabalho? Eu acho que as novas gerações, eu sou da geração X, sou da geração Y, né? A geração Y é a transição, né, do analógico para digital. Então, eu posso dizer que eu sou privilegiado. E a geração Y, eu acho que a geração X, ela era muito focada no trabalho, não tem descanso, e com 30 anos já tinha 3 filhos na casa e no terreno, né? A geração X, a Y, ela pegou um pouco disso, mas ela viveu a transição. E a geração Z, ela está vivendo um mundo mais tecnológico, mais digital, e tem muitas coisas, né, que a geração X fazia que a Z nem se preocupa. E eu acho que uma coisa interessante nesse aspecto, para mim, é a diminuição do trabalho, porque existe uma vida além do trabalho. Então, assim, eu acredito que nós vamos ser tecnológicos o suficiente para que a gente possa trabalhar com mais inteligência e menos com o braço, né? E a palavra trabalho, se você ia pegar lá na etimologia, né? A palavra, ela significa tortura. É um instrumento de tortura, né? Então, não que trabalhar não seja importante, claro, né? Eu trabalho, sou dedicado naquilo que eu faço, mas eu tenho meu tempo de trabalho e meu tempo de descanso. E o meu tempo de descanso é precioso. Às 18 horas, eu desligo meu computador e vou viver minha vida, vou cuidar da minha saúde, vou curtir minha esposa, meu cachorro e tudo mais. E não tem nada de errado nisso. As pessoas têm que parar de se culpar se elas não morrem de trabalhar, elas se culpam por isso. E não pode ser assim. A gente tem que ter
um equilíbrio, né, entre a vida pessoal e profissional, eu acho que a nossa vida, eu acredito que seguiria bem dessa forma, né? Porém, eu acredito que o empresário não quer que as pessoas pensem isso, né? O empresário quer que as pessoas pensem, agradeço pelo trabalho que você tem. Se você, eu acho cruel demais a frase. Se você sair daqui amanhã tem 10 querendo seu lugar. Eu acho que esse modelo de trabalho, forma de tratar o trabalhador, está cada vez mais escasso. Porque a geração atual está entendendo que ela tem um valor dela no mercado de trabalho e que ela não precisa de morrer para isso, né? Tanto que quantidade de jovens com burnout que estão tendo aí, né? Eu acho que está seguindo por essa linha. E eu entendo que a redução ela vai fazer com que as pessoas tenham uma qualidade de vida melhor e vai ver de forma diferenciada, mas de forma mais saudável. Lembrei também daquela famosa frase, né? Trabalhe enquanto eles dormem, né? A gente também precisa dormir, né? Péssimo, péssimo. Quando o meu professor do curso técnico me falava o que você faz de meia-noite às 6, doía minha alma. É. E se tem A gente professor não aí, pode não falam isso para seus prescindir disso, alunos. não, né, gente? Né? É o básico da humanidade, né? A gente precisa descansar, né? A gente precisa dormir, né? Nossa, e depois que Isso vai eu, nos desumanizando, né? Como se a gente depois que tivesse eu um entrei funcionamento para maquinal, né? depois que eu entrei para o sistema de trabalho home office, minha vida melhorou muito. Eu tenho muito mais tempo para mim, eu consigo fazer uma caminhada antes do trabalho, eu consigo trabalhar em casa com sossego, sem barulho, faço meu almoço, acabo o serviço, eu vou viver minha vida, sabe? Além de tudo, eu ainda sou privilegiado de poder trabalhar no sistema home office. Vou passar para o Rafael ali, que está com a mão levantada. Eu levantei quando eu vi você falando, né, dessa questão dessa psicologia positivista, né, que analisava o estresse, até onde o cara suporta. E a primeira vez que eu vi isso, né, na faculdade, que existe isso na engenharia. Existe uma ciência na engenharia civil, por exemplo, que é para atender calcular o quanto que uma estrutura suporta antes de romper, antes de um prédio cair, antes de uma ponte cair, etc. E assim, na hora eu pensei nesse outro lado de ciência, ou seja, é a psicologia numa página triste, é, 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 servindo a isso, servindo a tratar, né, o corpo ali como algo que, sim, vale extrair mais valor daquele corpo até que ele morra. Até onde eu posso ir sem ele morrer? Né? Porque se morrer tem igual o Rodrigo falou, tem um exército de reserva, morre um, tem 10, né? E ele falou um negócio interessante, que é essa questão que eu acho que é muito perigoso de se cair, do psicólogo cair nessa de essa geração não quer trabalhar, etc. Esse julgamento moral, né? Eu fico triste por um lado e feliz por outro quando a Ana fala que ela tem vagas que ela abre que ela não consegue preencher, né? Eu não vou nem ter a falsa esperança de achar que há uma consciência por trás, né? Tá vindo aí uma galera com uma certa consciência de chegar e falar assim, não, eu não vou me submeter a isso. Eu não sei dizer se é uma consciência ou se é um limite. Aí voltando à psicologia positiva. Se é um limite, peraí, o cara para e faz conta antes de pegar o ônibus e ir lá fazer uma entrevista. Peraí, isso aqui é impossível de viver. Ainda mais que eu tenho ali necessidades especiais, né? E sobre essa aceitação, uma coisa que acho importante o psicólogo entender, né? De novo aqui em clínica, só há uma aceitação, só há muitas vezes você cair nessa esparrela de ir para esse julgamento moral, porque tem uma infraestrutura ideológica que suporta, que cria na subjetividade uma aceitação. É igual o Rodrigo falou, uma geração anterior que falava assim, não, ou seja, quando você chega e vê a pessoa que fala assim, a escala 6x1, essa é coisa de vagabundo, não quer trabalhar, né? Isso aí tem uma infraestrutura ideológica que suporta, que põe a pessoa para pensar daquele jeito, né? Então é outra coisa que não pode se perder de vista. Só esses pontos mesmo que eu estava trazendo.
Gente, bom demais. Acho que a gente pode caminhar para o encerramento. E aí, queria perguntar, né, acho que vou devolver também um pouco a fala, né, para a Sandra, para a Ana e para Rafael fecharem, né? E mais ninguém também que está aqui com a gente quiser falar. Mas quero agradecer imensamente aí pelas partilhas, pelas trocas, foi muito bom, muito rico, né? A gente poderia ficar aqui conversando, né, sobre várias camadas, né, dessa discussão, mas sem dúvidas poder compartilhar aqui, ouvir vocês também dessa discussão enquanto estudantes e trabalhadores, né? Eu acho que essa é uma discussão também importantíssima, né, da gente fazer, que é como o ensino superior ser acessível, né, para os trabalhadores, como que a gente precisa, né, ainda construir muitas coisas, né? Já avançamos em algumas construções, mas tem muita coisa ainda por fazer, né? Então acho que é uma alegria, né, poder ter vocês três aqui compartilhando, né, a partir desse lugar também de vivência. Muito obrigada. E aí, vou passar então primeiro para a Ana, que já está ali também com a mão levantada, depois Rafa e Sandra. Pessoal, eu só queria complementar mesmo sobre isso que o Rafael fala, sobre o que o Rodrigo fala, que é essa geração mesmo, que de fato, é igual o Rafael pontuou, não sabe se é uma consciência, um limite, mas recentemente eu fiz um processo seletivo que o menino me interrogou, o menino não, o jovem, né? Ele me interrogou os valores da empresa, qual que era o plano estratégico, qual que era a visão. Então, será mesmo que esses meninos não querem, esses jovens não querem trabalhar? Ou se eles estão preocupados com outras questões? Hoje me perguntam muito sobre a questão da flexibilidade de horário, o home office, por quê? Porque, de fato, as pessoas estão procurando uma maior qualidade de vida. E os jovens de hoje, eles estão muito atrelados a essa dinâmica e eu acho isso super positivo, assim. É muito interessante o quanto que toda essa dinâmica tem mudado, assim. E o dia que eu fui confrontada, tipo assim, como assim? Ele me devolveu as perguntas, assim, não foi eu que a recrutadora foi interrogada. Mas é muito essa dinâmica, assim, o quanto que ele me devolveu isso, eu acho, até fechando também tudo isso que a gente conversou, o quanto que isso tudo é super necessário, assim. O quanto que a sociedade está caminhando e a gente está deixando as coisas de lado, e a gente está deixando os pensamentos dos jovens de lado, as novas dinâmicas de lado. E tinha muito mais o que se falar, a gente poderia falar, por exemplo, dessa questão do meio ambiente atrelada à diminuição dessa jornada de trabalho, tem muitas outras questões mesmo, mas o quanto que provocar esses espaços de discussão é muito interessante, assim, muito diferentemente do que a colega do Rafael trouxe na questão que ele comentou, mas há muito espaço para isso e as pessoas têm que ter essa abertura, essa flexibilidade para ouvir o outro lado, né? Muito para além das dinâmicas empresariais, do lucro. Eu acho que o mundo está abrindo os olhos, né, para essas outras dinâmicas. Mas, de coração, muito obrigado. Eu acho que foi um tempo muito precioso que a gente está podendo discutir. E muito obrigado mesmo pela partilha de cada um. Oi. Bom, também queria agradecer. Acho que foi um bate-papo bem legal, conhecer as colegas aí dos outras unidades, né? Professora Cecília também. E é isso, acho que é a gente ficar atento, né? Eu vim aqui invadir a área do trabalho para falar de clínica, mas eu acho que vale a provocação, vale a gratidão à área do trabalho, né? Eu acho que, de novo, queria reforçar essa missão que a turma ligada ao trabalho tem na formação de um cara da clínica. O cara da clínica está mergulhado em um tecnicismo das abordagens que ela não, pelo menos na graduação, não sei se eu também estou sendo injusto e estou esperando muito da graduação, né? Mas desconsiderando esse entorno, essa realidade material de novo, reforçando, esse papel tá ficando só na mão do trabalho. E, de novo, agradecer a essa turma e essa oportunidade aqui também. Acho que foi muito bom.
Vou agradecer também aos colegas. Marioto, obrigada por ter contribuído. Obrigada, Cecília, por ter conduzido aqui com a gente. Eu acho que foram discussões muito ricas e eu acho que uma coisa que é importante que eu quero deixar de reflexão final é que é importante a gente pensar que não existe uma totalidade. Então, quem argumenta que quem quer o fim da 6x1 porque quer 2 empregos, não é todo mundo. E também não é todo mundo que quer o fim da 6x1 para descansar, né? A gente, enquanto estudante de psicologia e sociedade em geral, né, tem que parar de esperar essa totalidade, parar de achar que a gente sabe de tudo. A gente não sabe de tudo, as pessoas são diferentes, as pessoas mudam, e acho que essa é a visão final que eu tenho sobre isso, né? Eu acredito que, em maioria, tem muito mais pontos positivos com o fim da jornada 6x1 do que negativos, mas não adianta esperar que tudo esteja de acordo com o que quem defende o fim da jornada fala, né? E agradecer também a oportunidade, agradecer o convite. Fico muito feliz de estar aqui com vocês, aprendendo sobre a experiência dos colegas que já estão nos períodos finais. Então, só me motiva mais a seguir, e seguir com uma ideia não separatista das áreas de psicologia. Obrigada, gente. Boa noite. Um abraço a todos. Obrigada, gente. Amanhã a gente tem a última atividade, né, das atividades integradas, que vai ser sobre os riscos psicossociais, também é um tema atual, importantíssimo. Fica o convite também para todo mundo participar. Obrigado, viu, gente? Se vocês quiserem conectar a história com a psicologia, pode me chamar. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada, Tchau. pessoal. Boa noite. Tchau, gente. Obrigada. Boa noite. Encerrar, né, a gravação.